A glória, o cavalheirismo e o idealismo não sobreviveram. E dos horrores nasceram os monstros para futuros horrores. Do início ao fim foi épica. O povo, a batalha, a matança, os erros. Em 1914, a Europa estava dividida em dois grandes blocos militares, a Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Reino Unido, e a Tríplice Aliança, formada por Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. A Rússia se aliou à Entente por interesses políticos e estratégicos, especialmente devido à sua rivalidade com o Império Austro-Húngaro pelos Balcãs e a antiga aliança com a Sérvia. Com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria em junho de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial. A Rússia entrou rapidamente no conflito, em apoio à Sérvia, se opondo aos interesses austro-húngaros e alemães. Este mapa retrata a Europa no limiar da Primeira Guerra Mundial. Observe que as principais alianças estão destacadas. A Tríplice Entente, formada por Rússia, França e Reino Unido, aparece em azul, enquanto a Tríplice Aliança, composta por Alemanha, Áustria-Hungria e Itália, está em vermelho. Os países cinza representam estados que se mantinham neutros naquele momento. Ao analisar este mapa, podemos compreender da forma visual como as divisões e alianças estratégicas configuram o cenário político e militar da época, evidenciando o papel de cada nação no início de um dos maiores conflitos da história. Em meio a um cenário de intensas rivalidades na Europa, as motivações para a entrada da Rússia na Primeira Guerra Mundial foram diversas. Entre as principais destacam-se a proteção dos interesses estratégicos nos Balcãs e a aliança histórica com a Sérvia, e o desejo de conter o avanço do Império Austro-Húngaro na região. Esse contexto, aliado a pressões internas e a busca por reafirmar sua posição no cenário mundial, impulsionou o governo russo a assumir um papel ativo no conflito. A Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial em 1914, como aliada da Tríplice Entente, com o objetivo de apoiar a Sérvia e conter o avanço do Império Austro-Húngaro e da Alemanha. Apesar de conter com um exército numeroso, o país enfrentava sérias dificuldades. Faltavam armamentos, havia má organização e o clima rigoroso dificultava ainda mais as mobilizações das tropas. Na frente oriental, onde ocorriam os combates entre russos, alemães e austro-húngaros, as batalhas aconteciam em regiões vastas, sem trincheiras fixas, se espalhando do Mar Báltico até o Mar Negro. Uma das derrotas mais marcantes da Rússia foi a Batalha de Tannenberg, quando os alemães cercaram e derrotaram o segundo exército russo. O general Samsonov, derrotado, chegou a cometer suicídio. Em seguida, nas batalhas dos lagos Masurianos, os russos foram novamente expulsos da Prússia Oriental. A única grande vitória russa foi a ofensiva Brusilov, que causou enormes baixas no exército austro-húngaro. No entanto, o esforço foi tão intenso que também desgastou profundamente o exército russo. As constantes derrotas, o desgaste militar e a crise interna aumentaram a insatisfação da população. A situação contribuiu diretamente para a instabilidade que levaria às revoluções de 1917, marcando o início do fim da participação russa. Derrotas marcantes e consequências. Durante a Primeira Guerra Mundial, a Rússia sofreu derrotas militares muito pesadas. A mais marcante foi a Batalha de Tannenberg, em 1914, onde milhares de soldados russos foram mortos ou capturados pelos alemães. Já em 1915, durante a Campanha dos Carpatos, os russos enfrentaram condições climáticas extremas e desorganização, o que agravou ainda mais a situação do exército. Essas derrotas enfraqueceram profundamente o moral das tropas, aumentando a crise interna. A população passou a sofrer com fome, a escassez de recursos e o caos econômico. A autoridade do czar Nicolau II foi cada vez mais questionada, o que levou a grandes manifestações populares e greves por todo o país. Revolução Russa. Em fevereiro de 1917, a insatisfação chegou ao limite. Protestos em Petrogrado, atual São Petersburgo, levaram à abdicação do czar Nicolau II e ao fim do regime imperial. Um governo provisório foi instalado, mas continuou mantendo o país na guerra,
o que aumentou ainda mais a revolta popular. Foi nesse cenário que, em outubro do mesmo ano, os bolcheviques liderados por Lenin organizaram a Revolução de Outubro. Eles tomaram o poder, derrubaram o governo provisório e implantaram um regime socialista. Esse novo governo daria origem à futura União Soviética. Tratado de Brest-Litovsk. Após assumir o poder, os bolcheviques decidiram retirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Isso foi formalizado com a assinatura do Tratado de Brest-Litovsk, em março de 1918. O acordo foi firmado com as potências centrais e marcou oficialmente a saída da Rússia do conflito. Em 1918, marcou oficialmente a saída da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Porém, o acordo teve consequências graves para o país. A Rússia perdeu vastos territórios, incluindo regiões como a Polônia, Ucrânia, Lituânia, Letônia, Estônia e Finlândia, que se tornaram independentes ou foram ocupadas pelas potências centrais. Além das perdas territoriais, o tratado impôs duras condições econômicas e políticas, com a Rússia cedendo recursos valiosos. A decisão de se retirar da guerra foi muito criticada por parte da população, mas permitiu ao novo governo bolchevique focar nos problemas internos que ainda estavam por vir. Guerra Civil Russa. Logo após a saída da guerra, o país mergulhou em um novo conflito, a Guerra Civil Russa, que durou de 1917 a 1922. De um lado estavam os bolcheviques, os chamados vermelhos, que defendiam um novo regime socialista. Do outro, os brancos, formados por grupos opositores como monarquistas, liberais e antigos apoiadores do czar. O conflito foi violento e se espalhou por todo o território russo. Milhões de pessoas morreram ou foram forçadas a deixar suas casas, e a economia ficou em ruínas. Mesmo com todas as dificuldades, os bolcheviques conseguiram vencer e consolidar seu poder. Formação da URSS. Com a vitória dos bolcheviques em 1922, foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou URSS. Várias repúblicas socialistas foram unificadas sob o comando do Partido Comunista. Liderado por Lenin, a URSS nasceu em meio à reconstrução do país, com reformas profundas e um novo modelo político-econômico. Essa nova fase marcou o fim do Império Russo e o início de um regime socialista que influenciaria o mundo por décadas, até o fim da União Soviética em 1991.